Ora bem, muito bom dia a todos. O meu nome é Pedro Nunes, eu faço parte da Associação Zero, faço a coordenação do grupo que está a organizar este workshop. Antes de mais, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. É um prazer termos tanta gente a participar neste workshop. Este workshop é inserido num projeto que é um projeto EUCI, que é um projeto que EUCI é a Fundação Europeia para o Clima, a Iniciativa Europeia para o Clima. É um projeto que é financiado pelo governo alemão. Nós da Zero estamos aqui algumas pessoas que depois vamos ajudar no workshop, a organizar o workshop. Estou eu, está a Rita Prates, que vai fazer depois as honras do workshop e que penso que já todos conhecem. Está o Acácio Pires, está a Andreia Marçal e está a Natasha von Dorn. Eu, se calhar, sem mais delongas, passo a palavra à Rita, que vai mostrar qual é a estrutura do workshop, vai falar um pouco da Zero e vai fazer uma breve apresentação. Rita. Obrigada, Pedro, e obrigada a todos os que estão aqui presentes, tanto nesta sala como online. Este workshop que foi organizado pela Zero, também juntamente com a AP2H2. Sem mais demoras, vamos começar, mas antes de começarmos a falar da Zero, qualquer pessoa que esteja aqui ou mesmo online sabe quem é a Zero. Eu pedia para desligarem telemóveis. Portanto, toda a gente sabe à partida quem é a Zero, mas muito pouca gente percebe o que é que nós fazemos. Nós somos uma equipa polivalente, temos desde engenheiros a pessoas de relações internacionais, economistas, pessoas com muita experiência em políticas públicas. E o que é que nós fazemos? Nós estudamos, nós passamos a vida a estudar. Tudo o que vem da literatura científica, tudo o que são textos, estudos de consultoras, e a partir das conclusões dos nossos estudos, nós aconselhamos as políticas públicas em Portugal e em Bruxelas e sensibilizamos a sociedade civil, a indústria, decisores políticos, e este workshop é um exemplo desse tipo de sensibilização. Eu não vou estar aqui a dar uma aula de o que é o hidrogênio e todas as tecnicalidades do hidrogênio. Eu gostaria de fazer aqui um contexto do que é a transição energética e porque é que o hidrogênio vem para aqui chamado, até porque há muitas pessoas online que não estão conscientes ou que não conhecem tudo o que está por trás do hidrogênio e da transição energética, e portanto é importante fazer esta transição, esta contextualização que eu vou começar. Eu gosto sempre muito de começar com esta analogia. Gostava que retivessem este número. A temperatura média da Terra é 13 graus, não estamos a falar de meteorologia, estamos a falar de clima, portanto isto é uma temperatura média, uma equação bastante complexa, com as temperaturas de vários pontos terrestres. A temperatura média dos anos em que vivemos é cerca de 13 graus, retenham este número. Agora vamos fazer uma viagem no tempo, ao passado. 22 mil anos atrás, estávamos na última idade do gelo. Como podem ver, a superfície da Terra estava completamente diferente da que conhecem hoje. Portanto, Canadá, Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos coberto de gelo, a Suíça não existe, é gelo, todo o norte da Europa é gelo, o Reino Unido está coberto de gelo, e para termos tanto gelo, se isto significa que a água teve que vir de algum sítio, vem no mar. E, portanto, o nível das águas do mar estava 120 metros abaixo das linhas de hoje. Portanto, o Reino Unido faria parte do continente, o que seria algo interessante no Brexit. Mas, portanto, a face da Europa e da Terra estava completamente diferente e não havia tantos humanos quanto isso, nem havia condições para que assim fosse. Qual é que acham que era a temperatura média na altura? Não temos tempo para estar aqui com especulações, há quem diga 0, há quem diga -5. Pois, a temperatura média na altura eram 9 graus. Se calhar a maior parte achava que era menos, mas que conclusão é que nós tiramos daqui? Portanto, isto a história da Terra dá-nos um case study muito interessante do que é aquecer ou mudar a temperatura em 4 graus, não é? Portanto, nós com
4 graus, a face da Terra estava completamente diferente. Temos de ter em conta que esta mudança foi nos lentos 10 mil anos. O aquecimento global que nós estamos a ter neste preciso momento que nós vamos viver é precisamente a mesma coisa, mas para cima, e em vez de serem nos lentos 10 mil anos, são em 150 anos. Isto é a mesma coisa que estar a andar num carro a 200 km/h e ir contra uma parede, ok? Portanto, felizmente, algumas pessoas da população terrestre conseguiram alertar os mais altos cargos, decisores políticos e empresas, e desde então apercebem-se que, portanto, este aumento de temperatura vem do quê? Vem das emissões de CO2, portanto, quanto mais emissões de CO2 nós tivermos, maior a temperatura. Se conseguimos diminuir as emissões de CO2, menor é a temperatura que aumentamos. Portanto, nós queremos diminuir as emissões de CO2 e de gases com efeito de estufa em geral. Portanto, a descarbonização é o grande palavrão do momento. Descarbonização da indústria, descarbonização da economia, da aviação, etc. Portanto, reduzir estas emissões de CO2 é absolutamente fulcral e qualquer destas pessoas que esteja presente aqui na sala online já ouviu falar da descarbonização ou está a trabalhar em descarbonização. Como é que fazemos a descarbonização? Onde é que a gente está a emitir CO2? Nas energias que utilizamos. Carvão, gás natural, tem emissões de CO2 muito grandes, 1500 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora. Tudo o que é derivados de petróleo emite CO2. O que é que vamos fazer aqui? Vamos substituir tudo isto por fontes de energia ou combustíveis que não tenham estas emissões. Temos aqui o exemplo das energias renováveis, cuja emissão não é zero, atenção, mas é muito, muito pequenina. Temos os biocombustíveis, temos aqui o hidrogênio verde. Ok? É aqui que entra o hidrogênio verde, nesta questão da transição. Portanto, parece fácil, é só substituir. Mas não é bem assim, não é? Portanto, nós tivemos no último século um crescimento exponencial das emissões de gases com efeito de estufa, como podem ver ali nos gráficos da parte de cima. E porquê é que isto aconteceu? Nós tivemos um crescimento exponencial da população e tivemos uma abundância de energias fósseis. A verdade é essa, que passámos um século com abundância de gás, carvão, petróleo, que são fontes de energia com energia muito concentrada. Portanto, eu queimo, eu consigo retirar muita energia. Conclusão, na história da humanidade, nós nunca consumimos tanta energia como hoje em dia. Okay? Estão a ver aqui este gráfico, a quantidade de terawatts-hora que nós consumimos. Ora, então não tem problema nenhum, vamos pegar nessas fontes de energia e vamos produzir esses terawatts-hora com energias renováveis. Ora, isso não é assim tão fácil. As energias renováveis agora estão mais baratas, mas no início era o input económico era muito maior. Mas, essencialmente, a questão é, se eu agora quiser produzir toda esta energia com energias renováveis, eu vou estar aqui a estressar, a limitar a quantidade de recursos naturais que eu tenho. Porque lembra-se que para fazer as energias renováveis eu preciso de lítio, eu preciso de cobalto, eu preciso de uma data de metais raros e outros materiais. Todos os materiais são finitos, porque a Terra é finita. Portanto, nós não podemos, pura e simplesmente, substituir uma coisa com outra. Como nós não podemos substituir uma coisa com outra, é aqui que eu gostaria de lembrar que a transição energética inclui descarbonização. Descarbonização é importantíssimo, mas não pode excluir a prioridade, as prioridades. Uma é a eficiência energética, que é eu vou optar por mais que me dê energia e que não tenha perdas de energia, ou que tenha a mínima possível. 2, suficiência energética, que é eu com menos recursos e menos energia, eu tenho que servir mais pessoas. E é essa a lógica que nós precisamos. Agora, onde é que entrou o hidrogênio? Portanto, o hidrogênio estava ali naquele quadrozinho de como uma das fontes de energia ou fontes de soluções para a transição energética. Questões que é preciso ter em conta com o hidrogênio. Hidrogênio não é uma fonte de energia, todos os que estão aqui na sala sabem disso, mas os que estão online não têm esta noção, talvez. Para usar hidrogênio, eu preciso de produzir hidrogênio. E para produzir hidrogênio, eu preciso de uma fonte de energia. Fonte de energia, seja ela qual for, produz hidrogênio, depois eu tenho o processo de produção de hidrogênio, tenho armazenamento, liquefação, transporte. Tudo isso implica perdas. Como implica perdas, eu sei que a energia que eu vou recuperar do hidrogênio vai ser sempre inferior à fonte de energia que eu utilizei para produzir hidrogênio. Muito mais inferior, por exemplo, à energia renovável. Depois,
O hidrogênio é tão poluente quanto a sua fonte de energia. Portanto, se falarmos de hidrogênio em geral, isso não quer dizer que a pegada CO2 seja zero. Não. Se nós produzirmos hidrogênio de gás natural, que é, aliás, o principal meio de produção hoje em dia, do hidrogênio, temos o hidrogênio cinzento, que tem uma pegada CO2 bastante elevada. Atenção que isto são emissões diretas, eu não estou a contar com as emissões indiretas. Se produzirmos hidrogênio a partir de energias renováveis, que é o esquema que temos aqui na parte de baixo, energias renováveis, eletrólise, temos o chamado hidrogênio verde, que é um dos hidrogénios com mais baixas pegadas de carbono. Agora, evidentemente, nós já temos o hidrogênio, já existe na nossa indústria, é uma matéria-prima para muitas indústrias, nomeadamente, por exemplo, fertilizantes, refinaria. É fundamental que uma das prioridades seja que estas indústrias consigam ter hidrogênio verde, porque para diminuir a pegada CO2. Outra questão, quanta energia é que eu perco no processo? Portanto, aqui tenho um bocadinho a comparação de energia diretamente energias renováveis ou energia que passa ainda pela ponte de hidrogênio. É evidente que se eu tiver eletrificação, ou seja, se eu tiver fornecimento de energia elétrica diretamente de energias renováveis, eu vou perder menos energia no processo, ok? Mas como sabemos aqui, eletrificação não é resposta para tudo e por isso é que há tanto debate de quando é que eletrificamos, quando é que não eletrificamos. E também é isso que vamos debater esta manhã. Para finalizar, há muitas questões a propósito do hidrogênio e da transição energética, mas a mensagem que eu queria transmitir aqui é que estamos a estudar como é que vamos fazer esta transição energética. Temos de ser rápidos, tem que ser na energia, transportes e indústria, mas há muitas variáveis, o custo, a aceitação social, mas há aqui 3 variáveis que não podem ser esquecidas. As mais importantes é a suficiência energética e a eficiência energética. E a terceira, a descarbonização. E, portanto, eu pedia que hoje, esta manhã, quando formos trabalhar nas diferentes aplicações, que tivessem em conta estes 3 critérios. Muito obrigada e agora vamos passar à apresentação da AP2H2. Bom dia a todos, o meu nome é Campos Rodrigues, sou atualmente presidente da Associação Portuguesa de Hidrogênio e quero agradecer à Zero o convite para estarmos presentes neste workshop e devo dizer, dar também os meus cumprimentos pela iniciativa e quando fui contactado achei o título extremamente desafiante. Não é falar sobre o hidrogênio, aquilo que se pretende é um olhar crítico sobre a economia, sobre o hidrogênio na transição energética. Isto é um desafio para nós, que achamos extremamente importante, porque é bom que tenhamos o debate, que saibamos perceber o que é que está de bom, quais são os contributos, quais são os problemas que eventualmente podem surgir e vamos procurar, dentro desse prós e contras, que é evidente, qualquer nova solução traz sempre novos problemas, já sabemos isso a todos há muito tempo, nenhuma solução é perfeita, sabermos encontrar as soluções depois, o que é o ótimo deste processo. A Rita fez uma intervenção perfeitamente clara do que é que são, neste momento, qual é o drama que vivemos e o que é que está em jogo. O que está em jogo não é o hidrogênio. Nós não somos militantes do hidrogênio enquanto religião, isto em termos de Associação Portuguesa de Hidrogênio, faço questão de dizer sempre isso. Achamos é que o hidrogênio é essencial para que este processo de transição energética, que esse é que é o objetivo, como a Rita claramente explicou, é a transição energética, para que essa transição energética seja realizável, o hidrogênio neste momento é uma solução básica à qual temos que recorrer. Então, entrando naquilo que mais ou menos preparei para esta conversa, eu tinha aqui um primeiro quadro. As pessoas online não sei se têm depois acesso à apresentação.
Estão a ver, este quadro é um quadro muito simples. São as notícias que esta semana eu fui colhendo sobre o que está a acontecer na economia do hidrogênio. E se vocês olharem para aquele quadro, começam a ver o que é que são os investimentos por todo o mundo se estão hoje a realizar sobre a economia, à volta da economia do hidrogênio, que vai da Austrália, a Índia, a China, o norte da África, a Europa, onde há neste momento projetos e planos de largos bilhões de euros ou dólares, preparando esta transição energética ou preparando a produção ou investindo na produção de hidrogênio verde para contribuir para a transição energética. Eu direi com toda a vontade, neste momento, hoje, que o hidrogênio, se pode dizer que a economia do hidrogênio ganha tração. Está nas agendas e os recursos financeiros estão, como este quadro demonstra, a ser mobilizados para que os objetivos visados sejam atingidos. Segundo uma projeção que é recente, é da semana passada, da Deloitte, a neutralidade carbónica, atingir a neutralidade carbónica em 2050 implicará a produção em 2050 de cerca de 500 milhões de toneladas de hidrogênio. Um target intercalar que eles apresentam é em 2030, para que este caminho se possa ir fazendo, é estarmos em 2030 com uma produção de 170 milhões de toneladas. Estamos a falar de investimentos acumulados de 9 trilhões de dólares entre hoje e 2050. São os números de que estamos a falar. É muito dinheiro, explica a Deloitte. Não, é simplesmente deslocarmos os investimentos que hoje se fazem na prospecção de petróleo para o hidrogênio. Na prática, estamos a falar dos montantes que as indústrias do gás and oil estão atualmente a investir de uma forma acumulada. Se nós, em vez de utilizarmos no petróleo, passarmos a usar esse dinheiro na produção do hidrogênio, estamos a falar de as quantidades de dinheiro são relativamente equivalentes. Ainda segundo o mesmo relatório, isto tem a ver com uma questão que a Rita referiu, que é o problema: o hidrogênio é caro? Hoje é. Mas diz a Deloitte, o break-even para a amônia, para o amoníaco, será atingido em 2030. O break-even para o metanol em 2045. O H2 verde terá um custo equivalente ao do gás 2 por reforming em 2035. Os combustíveis líquidos atingirão um break-even em 2050. O plano que temos neste momento, que é apresentado no quadro destes estudos, é que em 2050 o mercado global do hidrogênio atingirá a maturidade. Temos é que saber gerir todo este processo até 2050 para que, efetivamente, esses objetivos venham a ser atingidos. Em traços largos, este é o mercado que estamos hoje a abordar neste workshop. Então, por que o hidrogênio verde hoje? Todos recordamos as experiências escolares da eletrólise para a sua produção. O processo é idêntico. Não há grande... Cientificamente não temos aqui grande diferença entre aquilo que fazíamos escolarmente e aquilo que hoje fazemos industrialmente. O processo é conhecido desde 1671, Robert Boyle, e o batismo do hidrogênio o padrinho é Lavoisier, em 1783.
o hidrogênio renovável continua a ser tão simplesmente a separação por um processo eletroquímico dos elementos constituintes da água. Mas então por que é que o hidrogênio verde saltou repentinamente para o topo das agendas? Dois motivos relevantes. A aposta nas energias renováveis que se impõe a partir de 2015 no Acordo de Paris, pela razão conhecida de todos, mitigar a produção de gases de efeito de estufa. Não vou acrescentar nada àquilo que a Rita já explicou à volta deste tema. Mas há um segundo motivo que talvez pressionou mais repentinamente esta entrada do hidrogênio nas agendas. E essa é uma das grandes valias adicionais do hidrogênio. Porque o Acordo de Paris, eu devo dizer, não sentimos a dinâmica na sequência do Acordo de Paris, mas nesta segunda parte já viemos a sentir, foi a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, nomeadamente para nós, Europa, fez-nos defrontar com uma realidade que era a vulnerabilidade que a Europa tinha, geoestratégica, na sua dependência dos combustíveis fósseis. Nós não podíamos continuar a ter a dependência que tínhamos dos combustíveis fósseis, precisávamos de soluções alternativas que nos permitissem libertar dos combustíveis fósseis. E aí o hidrogênio torna-se realmente essencial. Porque as energias renováveis são as fontes primárias que, em princípio, são a solução, mas é sabido, as energias renováveis são aleatórias, são intermitentes, são sazonais, não são despacháveis. Nós precisamos, num sistema baseado em energias renováveis, de ter um vetor energético que dê densidade, que dê consistência a esse sistema energético que estamos a criar a partir das energias renováveis. E é aí que o hidrogênio desempenha e vai dar o seu contributo. O hidrogênio é um vetor energético secundário, isto é, não é produzido, não existe, tem que ser produzido. E produzido, mais uma vez, faço a ligação a alguns dos aspectos que a Rita já referiu, que é a eficiência que esta transformação traz. É evidente que eu tenho uma certa eficiência nesta produção do hidrogênio. Mas o que é que faz o hidrogênio? O hidrogênio é aquilo que faz, embora hoje comecem a surgir notícias da descoberta de hidrogênio no subsolo, particularmente neste caso aqui até na Europa, Espanha e França. Já acabei? Não. Ah, bom, assustou-me. Ok. Mas o que eu ia dizer, o que é que o hidrogênio faz? O hidrogênio armazena as energias renováveis, tornando um sistema energético baseado nelas, despachável e conferindo-lhe a fiabilidade e consistência que nós, enquanto utilizadores, requeremos. Por outro lado, a versatilidade e a flexibilidade do hidrogênio permite produzir todo um conjunto de combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis. Neste sistema, os combustíveis fósseis são descartáveis e nós temos que ter noção que temos a capacidade e os conhecimentos que permitem efetivamente essa libertação dos combustíveis fósseis. Ok, pronto, assim seja. Eu vou só quase terminando, só mais um minuto. A cadeia de valor do hidrogênio. A cadeia de valor do hidrogênio reflete o potencial deste novo paradigma energético, constituído por recursos energéticos renováveis armazenados sob a forma de hidrogênio,
e que pode ser usado diretamente ou transformado para a produção de gases renováveis ou combustíveis sintéticos. As tecnologias de produção estão disponíveis. O desafio atual é a industrialização e o ganho de escala na produção dos eletrolisadores, esperando-se ganhos de produtividade que se traduzam numa redução significativa dos respectivos custos. É a visão que eu referi no início da Deloitte, que nós poderemos chegar em 2050 com... Ok, desculpa. Em 2050, que efetivamente temos que fazer este, porque é viável e que é possível atingirmos a competitividade económica e fazermos este processo de mudança de paradigma energético, hoje baseado nos combustíveis fósseis, para um paradigma energético limpo, clean, sem que isso se vá traduzir em custos adicionais para a economia e para os utilizadores. Temos é que saber construir todo esse caminho e esse percurso. Pronto, eu julgo que acabo com isto, Rita. Acabo. Por favor, mostre assim que pudesse. Não, queria só dar aqui três referências muito rápidas, e que é, de um lado, peço desculpa, ok, três referências muito rápidas, está a significar esta entrada do hidrogênio no basquete energético, está a traduzir-se também, e isto é importante, acho que é muito relevante termos isto presente, uma nova geografia de energia. Hoje estamos habituados, ou temos no nosso mindset, como um amigo meu gosta muito de dizer, a energia centrada nos países do Médio Oriente e depois com pequenas bolsas localizadas. O novo paradigma energético vai-nos trazer uma nova geografia de energia. São novos centros produtores que estão a surgir, que é a Austrália, que é a Índia, que é a China, que é a União Europeia, que vai ser o Norte da África, vai ser o Oeste, a África Oriental, vai ser a América Latina, que são grandes centros produtores, na prática, que dispõem de energias renováveis, em que nós nos incluímos, ainda assim, de uma forma interessante, e que vão produzir energia que é armazenada sob a forma de hidrogênio ou dos seus derivados, e a partir daí pode ser transportada nas suas múltiplas utilizações, conforme muito eticamente esta cadeia de valor que aqui apresento. Acrescentaria, finalizando mesmo, fico descansada, acrescentaria que efetivamente a União Europeia está a assumir a liderança deste processo. É realmente dos países, dos espaços geopolíticos que mais tem neste momento impulsionado efetivamente o desenvolvimento da economia do hidrogênio e tomado um conjunto de medidas que apontam para tornar a economia do hidrogênio uma realidade, ponto 1. E, ponto 2, diria também que Portugal começou de uma forma, enfim, modesta, chamaria eu, na primeira versão da Estratégia Nacional da H2 em 2020, mas que hoje está a ser revista, alinhando com os objetivos que foram traçados pela União Europeia em termos de Fit 55 e de REPowerEU, e esperamos que esta revisão da Estratégia Nacional do Hidrogênio nos traga um plano para o hidrogênio bastante mais ambicioso do que aquele que pudemos ter há 2 anos ou há 3 anos, que é modesto, mas foi muito importante ele ter surgido naquela altura, que significou a entrada do hidrogênio nas agendas nacionais e, em termos de associação, é um aspecto que nós temos que realçar.
E obrigada pela vossa atenção e passo, espero não ter exagerado. Obrigada, engenheiro Campos Rodrigues, que está aqui a aproveitar a sessão pela Comissão de Hidrogênio. Obrigada. Agora vamos ter o colega do Think Tank e 3G, que nos vai apresentar aqui um estudo muito interessante. Eu vou deixar o Arthur, não vou estragar a surpresa. Só mostrar como é que a transição pode ter um impacto em termos da localização das estruturas esportivas na União Europeia, depois olhar em detalhe para o caso português e depois deixar as recomendações que apresentámos no relatório. Indo diretamente aos impactos, como todos vocês saberão, no século XIX e XX a localização das indústrias teve muito em conta o acesso a carvão de baixo custo, que era um fator essencial para a produção de aço. No entanto, com a dupla transição, que é tanto a digital como a climática, nós teremos a descarbonização dos processos industriais, por um lado, e teremos também, por outro, o Clean Tech, que são os novos produtos e soluções que têm neste momento altas taxas de crescimento, como podem ver no slide. A boa notícia é que os recursos necessários para o Clean Tech, por exemplo, têm uma distribuição muito mais similar pelo continente europeu. E isto em si oferece um potencial para reduzir os desequilíbrios que temos na Europa. E quando falo em desequilíbrios em termos da riqueza, em termos dos salários, mas também em termos da concentração das estruturas produtivas e industriais, que só por si também são uma alavanca para o poder na UE. E olhando para o caso de Portugal, portanto, um país com bons recursos, com enorme potencial, há realmente um caso para a utilização de uma forma estratégica dos recursos para impulsionar uma transformação económica com vista... Está tudo bem? Acho que é cut it. Mas foi, não tem problema. Não perceber. Não, o rato está ali, só que ele não está a sobrepor. Isto é do diabo. É do demo. Espera. Mas pode ficar. Começando a vir de cor. Eu não percebo porque é que ele está a pedir isto agora. Se tu tiveres a apresentação, não estás a pôr. Sim, espera aí. Desculpem. Só um momento, por favor. Podes ligar? A questão é que eu nem consigo, não consigo chegar lá. Poxa, que bizarro. Isso tu paraste de... Espera. Exato. Okay. Desculpem. Pedimos desculpa pelo problema técnico. E o outro slide. Dois atrás, não sei conseguir andar. É aqui. A tua desculpa ter interrompido. Tudo bem. Mas o facto de haver este potencial para Portugal não quer dizer que o potencial também seja atingido. Pode haver decisões e dinâmicas que bloqueiam Portugal a usar este potencial. Por exemplo, pode haver uma dinâmica de exportação que faz com que os recursos que possam ser úteis para ambicionar a transformação da estrutura produtiva sejam direcionados para outros países, como vemos na questão do hidrogênio com a exportação para o norte da Europa, mas também temos na questão do lítio com a exportação de uma refinaria em Setúbal para uma fábrica na Suécia e com a exportação de valor que isso traz. Depois também pode haver uma dinâmica que faz um país desperdiçar os seus recursos em atividades que não são estratégicas ou em atividades que têm um valor muito reduzido, como é, por exemplo, o blending entre o hidrogênio e o gás, que é claramente uma mistura entre um produto premium e uma commodity. E, portanto, são dinâmicas que estão no caminho do aproveitamento deste potencial. E, ao mesmo tempo que falamos sobre a transição, há outro driver que tem diretamente a ver com o impacto do IRA dos Estados Unidos,
Isto são notícias das últimas semanas, ou seja, se por um lado as transições podem reduzir os desequilíbrios que temos na União Europeia, temos o impacto do IRA e uma resposta bastante fraca ao nível europeu, que está a levar a uma corrida pela subsidiação de novos investimentos. Temos a Alemanha a dar 10 mil milhões por um investimento de 30 mil milhões da Intel em chips. Temos a França e a Espanha a lutar por uma fábrica da Tesla. Temos o Primeiro-Ministro da Holanda a dar uma volta para alguns países africanos para a compra de hidrogênio verde. Portanto, há uma competição em curso, neste momento, por investimento industrial produtivo. E isto é o contexto, claramente relacionado tanto com a transição como com os impactos do outro lado do Atlântico. Olhando em detalhe para o caso português, portanto, nós fizemos uma análise que eu diria simples, mas que é representativa do potencial existente. Por um lado, temos na cadeia de valor do hidrogênio uma oportunidade em termos da produção de aço verde. Por sua vez, a produção de aço verde é um catalisador para, uma boa palavra, aliás, para a produção em Portugal de eletrolisadores. E, por sua vez, tal como no passado, a produção de aço verde é uma âncora para assegurar a instalação de cadeias de valor estratégicas, seja o eólico offshore, para além da montagem, mas também o desenvolvimento do cluster automóvel, que em Portugal existe, mas, por exemplo, em Espanha é o segundo maior da Europa, e há claramente um potencial para, com a Espanha e a nível da Península Ibérica, ter uma powerhouse, realmente uma produção europeia de ponta automóvel. E no lítio é evidente, temos a cadeia de valor das baterias, e para além do cluster automóvel também temos as soluções de redes inteligentes que também irão necessitar das baterias. Ainda em maior detalhe, portanto, isto são os preços dos futuros da eletricidade, o que também se repercute diretamente nos preços futuros do hidrogênio verde. Claramente Portugal tem, estamos a falar de uma diferença de preço de 50% durante esta década em favor de Portugal e Espanha para a utilização de eletricidade e hidrogênio verde. Ou seja, o que Portugal tem que ter é maior confiança na utilização dos seus recursos, ligando-os a uma estratégia que vise transformar a sua estrutura produtiva. Ou seja, se alguns países têm potencialmente a disponibilidade orçamental para subsidiar o investimento industrial de ponta, provavelmente Portugal tem uma vantagem, que é o acesso privilegiado aos seus recursos e que poderá usar de forma estratégica. E a mesma coisa para o lítio, ou seja, Portugal é o país que, em termos de reservas confirmadas, é o país que tem mais reservas e, portanto, repete-se o que se diz para o hidrogênio. Quando se fala em investimento industrial, é importante ter em conta também as qualificações, o ecossistema de inovação, e Portugal fez um trabalho muito bom nos últimos 20 anos, acima dos rácios da OCDE e da União Europeia, também na digitalização do setor público. Há algumas melhorias ainda a fazer na questão da inovação e na chegada ao mercado dos conceitos, mas isso ficaria para outra altura. Na questão do hidrogênio, nós fizemos umas contas e, portanto, há um impacto 5 vezes superior entre usar o hidrogênio, por exemplo, para a produção de aço verde ou para a sua exportação. Portanto, é 5 vezes mais impacto económico, mas também mais empregos. E para além de todo o efeito de âncora, de se poder atrair outras cadeias de valor, como eu há pouco referi. Isto é um gráfico do IRENA, que também demonstra quais é que são as áreas realmente importantes para a aplicação do hidrogênio. Eu julgo que quando falamos em blending, estamos a falar mesmo na área que está mesmo à esquerda, ou seja, com a prioridade mais baixa, e claramente o aço verde, mas também os marítimos, a aviação, as refinarias, sendo as áreas prioritárias a ter em conta. Da mesma forma para o lítio, isto aqui é um pequeno desvio, mas só os recursos existentes na mina do Barroso são suficientes para fornecer uma capacidade de produção de veículos elétricos 3 vezes superior à Alta Europa. A Alta Europa é 1,5% do PIB. O impacto de uma fábrica de baterias, isto é mais ou menos 1% do PIB português, portanto, podemos chegar a um impacto do PIB de utilizar estrategicamente os recursos da mina do Barroso muito superior a um PRR ou outros, e estamos a falar só de uma mina. Portugal tem outros interesses em curso, ou projetos em curso. E comparando este potencial com o que está atualmente em curso em termos de projetos, vemos na questão do hidrogênio, ou melhor, vemos tanto no hidrogênio como no lítio,
que há um desalinhamento face ao potencial estratégico que pode estar em causa. Ou seja, olhando só para os 2 primeiros do hidrogênio, vemos muitos projetos em termos de exportação, mas também de blending. Claramente áreas não estratégicas, como já referi antes. Na questão do lítio, vemos 3 projetos não interligados entre si, com uma dispersão geográfica muito grande, cada um interessado em exportar. Claramente há uma desconexão face ao que deviam ser as prioridades estratégicas de um país que provavelmente não tem as mesmas disponibilidades para subsidiar investimento como outros países têm. E neste contexto, as barreiras são bastante superiores ao potencial que está em causa, e então fomos ver porquê. Uma das primeiras explicações é a tradição, ou seja, Portugal tem uma tradição em exportar os seus recursos, de forma que eles de forma que haja uma geração de valor no estrangeiro, ou seja, 80% de um recurso português gera valor no estrangeiro, ou seja, 80% do valor desse recurso é gerado no estrangeiro, por assim dizer, que é bastante superior à média da União Europeia, ou mesmo da Suécia, que é um país que tem muita mineração. Isto é só relativamente à mineração, mas presumo que, se virmos o hidrogênio como um fator de produção, podemos facilmente estabelecer o paralelismo entre o que pode ser decisões que foram feitas no passado em termos de recursos geológicos e que podem ser decisões que podem estar em curso para um fator de produção tão importante como o hidrogênio verde. E isto em inglês tem uma expressão que chama-se path dependency, que é continuar a fazer as coisas que sempre foram feitas no passado, e também a terminar, Rita. E então encontramos outras 2 path dependencies. Em primeiro lugar, as 2 das 4 maiores empresas do ranking da Forbes são empresas que estão na área dos recursos, por isso também é normal que as políticas públicas estejam por natureza mais orientadas para a área do recurso e menos para a indústria. Na Alemanha já seria ao contrário, por exemplo. Temos um tecido produtivo que não é muito sofisticado, ou seja, a sofisticação do investimento industrial normalmente tem a ver com o investimento estrangeiro, com o FDI. Temos a questão da inovação, como já referi há pouco. Temos também a questão de, quando se trata de projetos com impacto local, de não se ter em conta os interesses das comunidades locais e se procurar apenas a compensação como forma do projeto avançar, e não haver o interesse em beneficiar do ponto de vista socioeconómico das regiões em causa, e com isso também criar uma perspectiva integrada que vai para além da mineração ou da produção solar, mas incluindo também a produção industrial. Isto leva ao ponto da governança, porque se há uma path dependency, a melhor forma é ter uma governança sólida que faça com que se possa reajustar o que sempre foi feito no passado. E reajustar significa dar o sinal correto ao mercado, aos investidores, que é isto que o país quer, é dar o sinal correto ao setor público, que é isto que vai ser feito, e é também dar o sinal correto à banca, ao mercado de capitais, que é para isto é que precisamos de dinheiro. E, portanto, ter uma governança sólida normalmente é uma boa solução, e por isso, já que na Lei de Bases do Clima está a referência à Estratégia Industrial Verde, está aí um bom veículo para acelerar todo esse processo e dar uma estrutura sólida que permita reajustar o processo que está em curso antes que seja tarde. Isto tem a ver com o contexto europeu e com a ajuda de Estado, mas vou passar à frente. Recomendações, também os últimos 2 slides. Como disse há pouco, seria importante haver uma estratégia industrial verde que definisse prioridades, uma governança sólida, identificasse os recursos financeiros, os processos administrativos a simplificar. Isso também é uma vantagem competitiva que os países estão a competir entre si, sobre quais é que têm os processos administrativos mais simples, mas também em termos das qualificações, o que é preciso para o futuro. Depois temos há um papel também do Estado e do setor público em criar novos mercados, e havendo um leilão offshore em breve, parece uma boa ideia que seja criado requisito em termos de aço verde, porque assim o investidor de aço verde no país sabe que já tem um comprador, porque sem aço, ou porque pelo menos haverá uma incorporação mínima de aço verde nesse leilão offshore. Por exemplo, seria uma ideia, mas há claramente um papel também do Estado em criar este novo mercado,
e assim alavancar a criação de uma nova fileira industrial. Depois temos a questão da maximização do uso dos fundos comunitários. Surgiu uma notícia que o país vai usar 11 mil milhões de PRR nisso, ótima notícia, está em linha com a recomendação. Depois, o que eu referi há pouco sobre a questão das comunidades locais e para além da compensação, mas haver claramente planos regionais que vão para além da mineração ou da produção solar e que também tenham a produção industrial na região. Havendo uma forte independência com a Espanha, interdependência com a Espanha, é importante também haver uma conversação com a Espanha sobre as cadeias de valor no futuro. E é importante também Portugal estar mais presente em parcerias internacionais. Isto é um tópico que está claramente a condicionar as conversações em G7, em G20, e depois há muitas iniciativas internacionais que são, na prática, iniciativas que vão definir os fluxos de comércio no futuro, os standards dos produtos no futuro, e portanto seria bom que Portugal estivesse à mesa e não indiretamente só através da União Europeia, porque há sempre a oportunidade de Portugal estar à mesa dessas conversações. A nível europeu, há algumas recomendações, eu vou só salientar duas. Em primeiro lugar, seria importante, e está a decorrer esta semana, que no contexto do NZIA, o Net Zero Industry Act, que houvesse um reequilíbrio do panorama financeiro europeu, ou seja, que evitasse que países que têm maior margem orçamental subsidiassem massivamente investimentos. Neste momento a proposta em cima da mesa não parece orientar para o nivelamento dessas oportunidades, mas é a União Europeia que temos neste momento, mas seria muito importante haver esse nivelamento, porque lá está, como eu disse no início, se não teremos um desequilíbrio ainda maior do que as relações entre os países, tanto em termos sociais, riqueza, mas também das concentrações das estruturas produtivas. E salientava só o ponto 4, que temos o Banco de Hidrogênio. Seria importante que o Banco de Hidrogênio realmente fomentasse as aplicações de elevado valor acrescentado, porque isso também daria a oportunidade a países como Portugal para associarem a sua política de hidrogênio a uma política industrial. E julgo que terminei. Obrigado. Obrigada por esta apresentação com uma abordagem que é tão pouco comum de encontrar. Portanto, se alguém está a pensar em abrir um negócio de aço verde ou baterias, se calhar é o momento. Mas, de qualquer maneira, o que é um facto é que temos aqui um momento especial para o hidrogênio verde. Eu agora queria deixar um tempinho para questões. Primeiro começamos com as questões das pessoas que estão online e depois questões para os que estão aqui presentes na sala. Portanto, primeira questão. Clarificação aqui para o Arthur. Mina de Cova de Barroso poderia produzir lítio 3 vezes superior ao que a Auto Europa utiliza. Refere-se à situação atual de consumo de lítio da empresa ou se a Auto Europa apenas produzisse 100% de veículos elétricos? Arcácio, podes dar o microfone ao Arthur. O que nós fizemos foi uma conta bastante simples, com uma produção de 175 mil kWh anuais. Segundo os dados da indústria, é possível fornecer uma fábrica automóvel de 700 mil com produção de 700 mil veículos elétricos anuais. E uma fábrica de bateria com 2 gigawatts-horas. Tendo em conta a produção global da Europa, seria 3 vezes a produção. Bom, isto são dados conservadores, que pretendo a empresa que tem a licença da mina estima 1 milhão de veículos. Nós temos uma abordagem um pouco diferente. Não sei se... Acho que aqui online para já não temos mais perguntas. Portanto... não, temos aqui... Temos bastante mais perguntas. As baterias utilizadas nos equipamentos a hidrogênio utilizam igualmente o lítio? E considerando o grave impacto da extração do mesmo, especialmente nos locais em que está previsto, estaremos a não considerar os prejuízos locais ou o contínuo foco exclusivamente na parte económica e PIB
irá manter-nos constantemente perante problemas ambientais, sem qualquer equilíbrio. Deixo para reflexão estas questões. Eu acho que isto é uma questão dirigida, enfim, ao Arthur, mas a todos. Pronto, lá está, o tema de hoje não era sobre o... É uma reflexão, sim. Eu diria que a posição da Zero é que podemos ter mineração se tiver as devidas condições e se não cumprir com os requisitos ambientais e sociais, portanto não cumpre com as condições e de facto é algo que temos de ter atenção. Agora vou passar para as questões das pessoas que estão aqui presentes na sala, se é que há questões. Não temos questões, portanto, agora vamos passar para as apresentações das empresas que temos aqui, empresas e outras instituições públicas, mas vão ser as empresas aqui em Portugal que já têm projetos com hidrogênio verde, que nos vão mostrar o que é que estão a fazer. Portanto, vou dizer Obrigado. Sou o Jorge Alves, da ANA Aeroportos. Nós, no nosso processo de descarbonização, temos apercebido que a eletrificação é um caminho relativamente simples e transversal nas nossas operações e temos focado muito nisso, até pelos parques fotovoltaicos que temos em desenvolvimento e que já temos em produção em Faro também, portanto esse tem sido o nosso grande foco. Aqui o hidrogênio aparece-nos nas nossas contas, não é? Aqui para 2030 queremos ser net zero, aparece-nos não só pela nossa parte, pelo nosso por ter aqui uma segunda alternativa à eletrificação, que tem um peso muito grande na infraestrutura, especialmente numa infraestrutura tão intensa em termos de mobilidade como nós temos no lado ar, nas nossas operações aeroportuárias, portanto, e nesse sentido existe também muito interesse de todos os stakeholders neste lado operacional, em desenvolver este lado do hidrogênio, este lado alternativo à eletrificação. Portanto, neste sentido, nós criámos em 2022 um consórcio com a Galp, com a Caetano Bus e a Mitsui, em que participou também a Portway para nos dar aqui algum apoio do que é que são as dificuldades, do que é que são os seus investimentos, o que é que prevêem, não é? Em termos de operações, e chegamos à conclusão, assim muito rapidamente, que o hidrogênio, em termos de preço por quilo, é o que fará desplotar aqui realmente o investimento. Esse preço, nós não... A grande conclusão deste estudo, deste consórcio, é que nós não conseguimos, no imediato, convencer o ambiente aeroportuário a trocar a eletrificação por hidrogênio. Não faz qualquer sentido, não é viável. No entanto, é um caminho, porque do nosso lado, infraestrutura, não será possível eletrificar, ou terá um investimento considerável eletrificar a 100% todas as operações, não só as nossas, mas principalmente a dos nossos stakeholders. E por isso temos que arranjar uma forma de tornar o hidrogênio atrativo como alternativa, e isso faz através do próprio preço do hidrogênio, e isso para nós é crítico, e é aí que nos focamos agora. Portanto, este consórcio começa como um pouco um estudo de viabilidade, não é? E transforma-se aqui em algo um pouco diferente, que é tentar perceber como conseguimos abastecer as viaturas, não só as nossas, mas de toda a operação, com hidrogênio mais barato e mais atrativo, visto que também a aquisição de viaturas é muito onerosa.
especialmente em veículos tão específicos como são os veículos das operações aeroportuárias, e, portanto, e não existem incentivos de momento. Portanto, este é um dos pontos. Eu não vou amassar-vos mais com esta parte das operações aeroportuárias. É também um ponto relativamente pequeno quando comparado com o setor da aviação. Portanto, estamos aqui a falar de 2%. Toda a operação aeroportuária representa 2% daquilo que são as emissões do setor da aviação, e, portanto, surge aqui este último ponto, o hidrogénio líquido, que está a ser estudado pelo setor com algum ênfase. Está numa fase muito mais inicial do que está, por exemplo, o SAF. Já temos medidas muito mais concretas no SAF. No hidrogénio líquido estamos numa fase mais de laboratório, de estudo, mas pronto, a ANA Aeroportos e a Vinci Airports têm intenções de, muito em breve, iniciar este caminho já de demonstração, fazendo alguns voos teste, e para isso temos um trabalho feito com a Air Liquide, com a Airbus, que já tem algumas soluções, tem as células dos aviões estão a ficar cada vez mais potentes e a viabilizar eventualmente voos cada vez maiores, e que pode tornar-se então uma solução a médio prazo, e é isso que ambicionamos. Temos mesmo. Sim, eu termino com isto. Portanto, este é o nosso foco, o hidrogénio líquido como solução para uma parte de uma solução a médio e longo prazo para a aviação, que estamos em cima, estamos a estudar, estamos juntos das tecnologias, e na parte mais, na nossa parte, nas operações aeroportuárias, estamos realmente aqui com esta dificuldade, mas percebemos que é um caminho muito importante para nós e para as nossas infraestruturas. Obrigado. Obrigada. Portanto, eu estou aqui hoje em representação da Indústria Cimentária Nacional, a ATI, que é a Associação da Indústria Técnica do Cimento, e, portanto, a descarbonização é um caminho que nós já temos vindo a fazer ao longo das últimas décadas, e, muito resumidamente, até à data já reduzimos mais de 14, 15% das nossas emissões de CO2, pegando um pouco no tema que nos traz aqui hoje, precisamente devido às melhorias da eficiência energética e à substituição de combustíveis fósseis por combustíveis alternativos. Em 2021 apresentámos o nosso roteiro para a neutralidade carbónica, e que se baseia nos 5 Cs, portanto, ao longo de toda a cadeia de valor do cimento, que começa com a produção de clinker, e onde nós temos um dos maiores desafios em termos de redução de emissões, precisamente porque 2/3 das nossas emissões são emissões de processo e, portanto, conseguem ser reduzidas por via da sua captura. E daí também a importância que nós vemos aqui da capacidade de captura e armazenamento, mas também da captura e de utilização do carbono que resulta do processo de clinkerização, e também do hidrogénio verde, neste caso. E portanto, este roteiro para a neutralidade carbónica assenta em dois momentos-chave no tempo. Até 2030, recorrendo à tecnologia disponível e alavancando em todos os processos que podemos implementar até à data, e em que visa uma redução de 48% ao longo da cadeia de valor, e alcançando a nossa neutralidade carbónica em 2050, quando esperamos que efetivamente as tecnologias inovadoras como de captura, armazenamento e utilização de carbono e o hidrogénio estejam disponíveis e apresentem valores competitivos. E, portanto, resumindo, e dado o limite de tempo que foi indicado, gostaria só de deixar em nota que, de facto, pretendemos maximizar a redução das nossas emissões de CO2. Como digo, não é uma iniciativa de hoje, já vem desde as últimas décadas e já produziu alguns efeitos. No entanto, temos este desafio das emissões de processo,
utilizaremos as tecnologias existentes até 2030, ao mesmo tempo continuaremos a investir no desenvolvimento de tecnologias mais disruptivas, como o CCUS e como o hidrogênio. Precisamos destas tecnologias para a produção de hidrogênio renovável ou verde a um preço competitivo, e este foi também já um ponto que foi suscitado pelo colega anterior, mas precisamos de acesso a um preço competitivo a hidrogênio verde, e também já vimos hoje quais é que são os impactos e o que leva ao seu elevado custo, e portanto é um fator-chave para a nossa descarbonização. Na indústria cimenteira, o hidrogênio verde pode ser usado por via da substituição direta de combustíveis fósseis, mas também para a produção de combustíveis sintéticos, precisamente por via das tecnologias de captura e utilização de carbono, sendo misturado com o CO2 capturado e podendo assim levar à produção de combustíveis sintéticos também críticos para a substituição dos combustíveis fósseis. Precisamos de uma infraestrutura, e eu creio que este também é um ponto que é transversal a todas as indústrias e todos os setores, que é precisamente uma infraestrutura que terá que aproveitar a nível nacional, ligando-se também às redes transeuropeias. Há diversas sinergias que devem ser encontradas entre as diversas empresas e setores de atividade em Portugal, e para tal precisamos também de ter algum acesso a fundos públicos e de inovação, porque sabemos que todos estes investimentos são extremamente onerosos e a médio e longo prazo exigem muito das empresas, não têm um retorno imediato. A par do financiamento, precisamos também de um regulamento, de um enquadramento regulamentar adequado e que nos defenda e, sobretudo, que garanta a competitividade das empresas nacionais dentro de uma estratégia europeia, e todos sabemos o enquadramento regulamentar que nos assiste ao nível da União Europeia, mas não podemos deixar de salientar que, considerando as especificidades de Portugal, também nesta área precisamos de ter este enquadramento de políticas públicas que garanta a competitividade das empresas na sua via para a descarbonização e que já requer muitas mesmas. Obrigada. Obrigada, Marta. Vou pedir então agora o Vasco Granadeiro, da Bondalti Chemicals. Antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Vasco Granadeiro e sou diretor de negócio do hidrogênio da Bondalti. Antes de mais, antes de apresentar o nosso projeto, queria só recordar a proposta de valor do hidrogênio verde, mas nada de novo na discussão, portanto já foi abordado de diferentes maneiras aqui por vários oradores. Primeiro que tudo, o hidrogênio verde acaba por ser um vetor de energia descarbonizado, portanto que a sua produção, sendo verde, não incorre portanto não serão zero emissões, como já aqui foi mencionado, mas incorre em pouquíssimas emissões. É um vetor de energia que garante um preço estável, dado que a sua produção se baseia num investimento que é feito a dada altura no tempo e a aquisição de energia feita a longo prazo, energia renovável através de PPAs, que garante uma oferta de preço estável para a indústria, e por outro lado é um vetor de energia que garante segurança de abastecimento, na medida que é uma produção que é baseada em recursos endógenos, mais abundantes e menos dependentes de cadeias de abastecimento internacionais. E este é o nosso projeto, portanto o nosso projeto tem este nome, H2 Enable, portanto ele cresce com estas duas principais motivações, portanto o cumprimento de diretrizes europeias para a descarbonização, nomeadamente o site de Estarreja, onde nós temos a nossa principal operação química, e a entrada em novos mercados de hidrogênio verde como um add-on em cima da motivação de descarbonização. O nosso projeto, para além de estar enquadrado num PRR, portanto é uma agenda do PRR, também recebeu o ano passado a notificação IPCEI, portanto de Important Project of Common European Interest, e isto obviamente que terá benefícios a nível do financiamento. Temos um consórcio relativamente pequeno, o que nos permite ser mais ágeis na tomada de decisão. Algumas entidades mais relacionadas mais relacionadas com o R&D, tendo essencialmente o CAPEX do lado da Bondalti. Em termos de CAPEX, é o Valuca Livem, portanto será uma fábrica que vai incorrer nesta primeira fase numa cifra à volta de 140 milhões. Portanto, será capaz de produzir à volta de 6.000 toneladas por ano de hidrogênio verde e no decurso de 10 anos de operação, portanto, substituirá no processo outros combustíveis e com isto evitar a emissão da volta de 400.000 toneladas de CO2. E era isto. Muito obrigado. Obrigado, Vasco. Peço agora ao André Pina, da EDP. Diretor de Estratégia Nacional de Projetos de Negócios de Hidrogênio da EDP.
Nós temos a unidade de negócio para o hidrogênio há cerca de 2 anos, temos um objetivo de desenvolver até cerca de 1,5 gigas de aterrador até 2030 a nível mundial. Neste momento estamos já a produzir hidrogênio renovável no Brasil, com um projeto piloto, temos outro projeto em construção aqui em Portugal e temos vários projetos em desenvolvimento em vários países do nível mundial. Nós estamos a criar esta unidade de negócio para alavancar as nossas competências distintivas, tendo como objetivo acrescentar o hidrogênio ao portfólio de soluções de descarbonização que nós já hoje oferecemos aos nossos clientes. E com isso, o que nós temos de fazer é, portanto, alavancar a nossa competência de desenvolver renováveis competitivas em vários países. Queremos aproveitar a transição que estamos a fazer dos nossos ativos térmicos, portanto, reconhecemos que existe ali muito trabalho a fazer do ponto de vista económico e social, que pode ser uma alavanca até para o desenvolvimento do hidrogênio, e isso estamos a aprofundar. Temos também esta experiência na comercialização de soluções de descarbonização, principalmente soluções que começam por não ser economicamente competitivas, mas que podem fazer esse caminho à medida que vão ganhando escala e maturidade, já fizemos com as tecnologias com o hidrogênio, e também temos toda esta experiência de inovação e parcerias, que é o setor está neste momento. Portanto, o nosso objetivo foi desenvolver 1,5 GB, não é desenvolver 1,5 GB de EDP, é fazer 1,5 GB em projetos com parceiros sólidos que nos ajudem a complementar a experiência e o conhecimento necessário na cadeia de valor do hidrogênio. Em Portugal, só referir que temos aqui há três projetos que eu posso já falar publicamente. Portanto, o projeto Section Consul, que é o projeto que está em construção e que, bem tudo bem, irá iniciar a operação no terceiro trimestre deste ano. É um projeto de 1,45 megawatts, tem financiamento da Comissão Europeia. O objetivo aqui é testar o blending de hidrogênio com o gás natural para fazer co-combustão nas centrais térmicas. É uma solução que nós vemos que poderá não ter tanto sentido em Portugal, mas que noutros países poderá ser uma solução a explorar como forma de transição. Temos também o projeto Vendas do Atlântico, que estamos a desenvolver em Sines com vários parceiros. É um projeto de 100 megawatts que nós estamos a fazer, que tem apoio também da Comissão Europeia. Tem o objetivo de vender hidrogênio para a refinaria, possíveis consumidores locais e eventualmente entrar na rede de gás. E, por fim, temos o projeto Alive, que é um projeto de 5 megawatts, que foi um dos projetos que foi selecionado ao BIC 14, que foi anunciado este ano, que tem como objetivo também a venda de hidrogênio para consumidores locais, aqui tanto a indústria como a mobilidade, e eventualmente a injeção na rede. E penso que é isto. E estou esperando para a conversa depois mais tarde. Obrigado. Obrigada, André. Agora se nós chamamos de Flexibus. Às 11h25. Bom dia a todos, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Aproveitando aqui o início que a Rita falou, penso que já muita gente vai conhecendo a Flixbus, ou pelo menos vendo alguns autocarros verdes. Não sei se toda a gente sabe que a nossa visão é trazer smart and green mobility para toda a gente poder experimentar o mundo, ou seja, o green faz parte de um dos nossos 4 pilares, partimos a visão em 4 partes, e é uma ambição não só de negócio, mas também parte do nosso ADN, e é algo que, apesar de ser um desafio, porque a Flix neste momento opera em cerca de 40 países e tem mais de 400 mil ligações diárias, não obstante, conseguimos já ter uma frota ambientalmente mais amiga do que a generalidade dos autocarros de longa distância. Todos os nossos autocarros são Euro 6, e só por aí, só por viajar em transporte coletivo e só por termos este gold standard, esta regra de ouro que os nossos autocarros são Euro 6, o ano passado os nossos passageiros já pouparam cerca de 800 mil toneladas de CO2 apenas por andarem em autocarros 100%, basicamente, a diesel. Não obstante, temos também feito a nossa parte com inúmeros projetos a nível europeu, tanto no biogás, autocarros elétricos, autocarros com painéis solares, há um a fazer Lisboa-Madrid e a alimentar toda a parte elétrica do autocarro com painéis solares no Jaril, e aqui em Portugal lançámos também, há coisa de um ano, o primeiro autocarro elétrico de longa distância, a operar entre Porto e Bragança, um autocarro com uma autonomia de mais ou menos 300 e poucos quilómetros. Foi um piloto, 6 meses, que não conseguimos que fosse tão regular como quisemos, portanto ele operou muito menos do que aquilo que nós gostaríamos e não nos permitiu tirar todas as conclusões que queríamos, muito devido às dificuldades que vamos ver de seguida. O hidrogênio é algo que estamos a trabalhar mais recentemente, anunciámos há pouco uma parceria com a ZF e com a Brandenburg, que são empresas alemãs. A ZF é fabricante de peças de veículos automóveis e veículos pesados. A Brandenburg é também um dos principais players a nível de energias alternativas,
de modo a conseguirmos ter para o ano o primeiro autocarro de longa distância a hidrogênio a ser testado em linhas europeias. Fazemos isto também com parte do nosso compromisso recente com a Science Based Targets Initiative, portanto, temos os nossos objetivos de redução e descarbonização da frota aprovados, e há um commitment público do nosso lado para os conseguir atingir. Temos, no entanto, requisitos e também alguns desafios, dos quais eu ia destacar 2 ou 3 para conseguirmos fazer isto. Primeiro, a autonomia. Nós, a nível europeu, precisamos que um autocarro consiga andar 500 km sem ser reabastecido. Em Portugal, a boa notícia é que com 400 km já ficamos bem. Vantagens, temos um país pequeno, portanto, Lisboa-Porto, Lisboa-Algarve, Lisboa-Beira Interior, Porto-Bragança, principais corredores, com 350 a 400 km de autonomia. Nós conseguimos já trabalhar, desde que, claro, os charging times estejam adequados às pausas que nós conseguimos fazer e às que são legalmente necessárias para os motoristas descansarem. Como é que isto se consegue? Com infraestrutura, que foi exatamente aquilo que não nos permitiu fazer o piloto com o autocarro elétrico como gostaríamos. Não há infraestrutura de carregamento nem sequer elétrica. Esperemos que a nível de hidrogênio não se cometam os mesmos erros. Nós temos que tentar sensibilizar toda a gente com quem falamos, e vou sensibilizar toda a gente com quem tenha a oportunidade de falar nos próximos tempos, que é preciso pôr carregadores nos terminais para que os autocarros possam ir carregar, e depois também os incentivos certos a nível económicos, porque nós queremos muito fazer isso, os nossos operadores estão connosco para fazer isso, mas temos de prever, pelo menos a médio prazo, uma equação económica favorável, ou pelo menos positiva. Como é que achamos que isto pode ser feito também a nível de políticas públicas e a nível de coordenação? Nós todos queremos o mesmo, não é? Portanto, reduzir a mobilidade individual, aumentar a mobilidade coletiva. Um pouco aquilo que a Rita falou, não é apenas descarbonizar, é também tornar com menos, conseguir servir mais gente e conseguir uma suficiência e uma eficiência energética maior. 3 coisas. Aumentar o investimento em tecnologia na produção dos autocarros, construir, outra vez, mais infraestruturas de carregamento, seja em coordenação com a indústria, seja em coordenação com as câmaras. Não sabemos exatamente se é top-down ou como é que a coordenação pode funcionar, mas o que sentimos neste momento é que já ao nível da eletricidade, que é uma tecnologia que existe hoje, não se consegue fazer um rollout porque a infraestrutura de carregamento não existe e parece que não se consegue, pelo menos a curto prazo, fazer com que isso possa mudar. E depois garantir, através de esquemas de incentivos, que haja uma redução de custos, não só na compra do imobilizado, dos autocarros, como também na operação. Portanto, os fundos europeus que financiaram os elétricos da Carris, da Carris Metropolitana ou dos STCP, esses fundos europeus são apenas possíveis de ser aplicados a autocarros de classe 1 e de classe 2. Porquê é que os autocarros de classe 3 de longa distância não estão dentro destes fundos europeus? Não pode haver autocarros descarbonizadores de primeira e autocarros descarbonizadores de segunda. Portanto, isto é muito importante. E segundo, temos que ser realmente sério a nível dos incentivos, começar a olhar para coisas que verdadeiramente colocariam toda a indústria a trabalhar em energias alternativas, sejam elas elétricas ou sejam elas o hidrogênio. Portagens, custos na infraestrutura, portanto, os toques que nós pagamos em cada que os operadores pagam nos terminais onde pagam e poder ceder às infraestruturas. Portanto, podemos obrigar toda a gente a descarbonizar, mas também não obrigamos toda a gente a ter carros elétricos e, no entanto, eles andam aí, porque foram criados incentivos para que as pessoas comprassem carros elétricos e infraestruturas. O mesmo tem de acontecer, na nossa opinião, no transporte pesado e do lado da Flixbus, e penso que todos os operadores estamos disponíveis para isso. Obrigado e obrigado pela ajuda em passarem a mensagem. Maria. Obrigada. Chamava agora da Raquel Carvalho. Muito bom dia. Queria agradecer, antes de mais, aqui a oportunidade que nos dão de apresentar a companhia e o trabalho que estamos a fazer na área do hidrogênio. A ICAM é uma pequena empresa, portanto é herdeira das instalações industriais da antiga Solvay. Tem um capital 100% português e dedica-se à produção de produtos eletrolíticos e de hidrogênio. O hidrogênio para nós é um velho conhecido, já produzimos hidrogênio há mais de 80 anos. Hoje em dia o nosso balanço é extentário em cerca de 200 toneladas que não conseguimos colocar e que estamos a tentar certificar para aplicação em pilhas de combustível. Isso tem-nos levado a alterar todo o nosso sourcing de energia
tem-nos levado a alterar os métodos laboratoriais para termos sensibilidade para chegar ao nível de detecção necessário para cumprir os requisitos da norma e também no investimento em equipamentos em linha para o controle de qualidade, para termos a certeza que os nossos clientes não sejam afetados por problemas de produção nossos. Somos uma empresa consumidora intensiva de energia, como todas as eletrólises. O hidrogênio será um dos consumidores mais intensivos de energia que poderemos encontrar aqui no mercado. E como consumidores intensivos de energia, desde o princípio que temos, quer voluntariamente, quer através dos programas obrigatórios, como sejam o SGCE, anteriormente o RGCE, trabalhado na área da eficiência energética. Portanto, a energia para nós é mais de 70% do nosso preço de custo. Hoje em dia somos uma fábrica praticamente 100% elétrica, já que as nossas necessidades, quer seja de força motriz, quer seja para o processo, foram eletrificadas, e a parte de energia térmica necessária pode ser produzida recorrendo ao hidrogênio que temos como subproduto na nossa eletrólise, que podemos queimar numa caldeira que pode trabalhar a gás natural, a hidrogênio, ou fazendo o blending dos dois. Temos também trabalhado na área da economia circular, já que fomos integrados num grupo que tem uma componente de bioengenharia que nos permite quer trabalhar na área do tratamento das nossas águas residuais, quer quando trabalhamos a gás natural poder reciclar o CO2 que é emitido nesses períodos, uma vez que a simbiose entre a indústria clássica e a bioengenharia permite que aquilo que é o resultado de um processo seja a matéria-prima do outro, já que a microalga para se desenvolver necessita de CO2 e necessita do meio nutriente composto em grande parte por fosfatos e nitratos, que é um problema dos outros processos. A nossa abordagem é que não devemos de embalar em situações miraculosas e soluções ideais. Nós temos o que temos, que tem que ser valorizado, que terá que se integrar na nova economia. A descarbonização é um passo que temos que dar ontem, não é hoje já, e neste sentido, todas as oportunidades que temos, devemos lhes aplicar. É preferível, para dar uma ideia rápida deste pensamento, converter um motor que utilize gás natural para, com o mesmo motor e com o mesmo veículo, pô-lo a trabalhar a hidrogênio, do que estar à espera que daqui a 5 ou 6 anos haja uma alternativa ideal, com pilha de combustível, um sistema de financiamento e um preço de mercado que permita lá chegar. Portanto, o que nós podemos fazer hoje, devemos de aproveitar para nos permitir estender a vida dos nossos equipamentos e permitir ir progredindo sem pôr em causa os objetivos finais, que para nós é parte da descarbonização. Neste sentido, onde é que nós temos estado a trabalhar? Temos estado a trabalhar na parte da energia. Temos uma central solar que está a entrar em serviço, temos uma segunda que está a acabar o processo de procurement e temos um projeto de apoio para produção eólica que será lançado a seguir. Com isto, pensamos que chegaremos a uma cobertura de cerca de 50% das nossas necessidades energéticas. O restante teremos que ir adquirir através de PPAs, já que, cobrindo a parte solar e a parte eólica, o único sistema renovável que conhecemos complementar a este, aliás são dois, não será uma cogeração partindo de sistemas que não produzam efeito de estufa, ou seja, que não emitam CO2, a segunda será ir para o meio hídrico. E isso já começam a ser investimentos demasiado elevados para a nossa capacidade que temos. Estamos também a desenvolver a produção de hidrogênio, portanto, neste caso, a melhoria do nosso sistema de depuração e também a evolução para a eletrólise da água. Estamos a desenvolver um eletrolisador de pequena dimensão que chegará à escala do megawatt na sua versão final. Super. Obrigada. Estamos também a trabalhar na parte do armazenamento. Aqui na parte do armazenamento de energia, estamos a pensar, quer por um lado, utilizar o hidrogênio
em óleos orgânicos, portanto, isso é uma alternativa que ficará entre o armazenamento do hidrogênio a muito alta pressão e o hidrogênio líquido, e que tem a vantagem de, dada a estabilidade do composto que se forma, não ser ATEX. Estamos também aqui a trabalhar na parte das aplicações, ou seja, na parte do gasto do power, na logística pesada. Portanto, um dos nossos sonhos é termos a nossa logística baseada em caminhões pesados a fazer a distribuição e a compra das nossas matérias-primas a hidrogênio. Portanto, como dizia o orador anterior, temos duas vantagens. Primeiro, a nossa logística está dentro de um raio normal da autonomia deste tipo de equipamentos, o que quer dizer que com um único posto de abastecimento poderíamos cobrir praticamente todas as nossas necessidades. Sofremos também do problema que os autocarros urbanos estão cobertos por sistemas de incentivo. Os autocarros, além da disponibilidade ser pequena, normalmente os conjuntos a comprar são 7, 15, 20 autocarros pelo menos, caminhões pelo menos, e além de termos esse problema, também não há qualquer incentivo a apoiar o diferencial do preço de um veículo normal com um veículo a hidrogênio. E, finalmente, também estamos a trabalhar aqui nos produtos que usam hidrogênio como matéria-prima, como seja, atualmente temos a produção de água oxigenada e também alguns pilotos na produção de biocombustíveis, mas no futuro integrando a capacidade do sequestro de CO2 para a produção de microalgas, a disponibilidade de hidrogênio, também através de Fischer-Tropsch fazer algum biometano aqui pelo meio. Bom, Obrigada. Eu estava agora então na Madoka, não sei se será a Inês, será a Catarina? Catarina. A Madoka é uma startup luso-holandesa que temos a nossa sede em Sines e a nossa missão, para já o nome, talvez possam depois lembrar, mas os Madokas são os antílopes pequeninos que vivem em África e que são conhecidos por fazem muito barulho e gritam muito alto para chamarem a atenção dos outros animais do perigo dos predadores, tipicamente os humanos, e que também são conhecidos porque conservam muito bem os recursos naturais, não bebem água, conseguem tirar a água das plantas, e também porque são bons vizinhos. E os nossos valores incluem, de facto, a colaboração e o empreendedorismo, somos muito virados para a ação. A nossa missão é acelerar a transição energética, portanto os nossos projetos são muito grandes, tipicamente a ideia é mesmo essa, de conseguirmos, através da escala, baixar o preço do hidrogênio verde. O que é que vos posso falar? Posso-vos falar de 2 projetos que já são públicos. Um é um projeto em Leiria, em parceria com a Cecil, em que a ideia é exatamente descarbonizar a cimenteira e depois com o hidrogênio fazermos metanol, portanto é uma eletrólise de 500 megawatts e é uma Madoka Synfuels. E o outro, que talvez também eu já tenham ouvido falar, que é em Sines, que é uma Madoka Power 2X, em que estamos a fazer também com 500 megawatts hidrogênio verde, mas para fazer amoníaco. E aqui estamos a trabalhar em consórcio com uma empresa holandesa que faz scale-up industrial e um fundo de pensões dinamarquês. E acho que consegui poupar aqui algum tempo. Incrível, Obrigada. Seguimos para Navigator com o Nuno Rodrigues. Bom dia a todos. Meu nome é Nuno Rodrigues, sou da área da Company. Sou responsável por mais de projetos ambientais, sociais, que se enquadram estes projetos relacionados com o CO2 biogénico e com o hidrogênio. Portanto, a Navigator Company é uma empresa que a nossa atividade começa na floresta e vamos, fazemos toda a cadeia de valor até ao papel, até os finais. Portanto, somos contribuímos com cerca de 1% do PIB, somos a empresa que tem o maior valor acrescentado incorporado em Portugal e produzimos cerca de 10% de energia elétrica em Portugal a partir de renováveis. Também destacar 76% da nossa energia primária que consumimos atualmente vem de fontes renováveis. Nós temos este cariz renovável. Ok? Então, como é que a Navigator aparece neste setor, nesta vertente, e como é que nós nos relacionamos com o hidrogênio? Portanto, o nosso processo de produção, parte do papel, é um processo que começa na floresta, a floresta é essa de captura de CO2 biogénico. Nós emitimos, no nosso processo de produção, bastante CO2 biogénico.
E, em short, estamos num país em que tem recursos renováveis competitivos, ou seja, é possível em Portugal obter, ou será possível obter em Portugal, hidrogênio competitivo, que, combinado com o CO2 biogénico que nós temos, ou que nós emitimos todos os anos, criar um conjunto de novos produtos. Produtos esses que nos vão permitir, de certa forma, diversificar o nosso portfólio e criar novos vetores de crescimento. Nós também, neste aspecto, também estamos, de certa forma, alinhados com a estratégia europeia, que publicou, no mês de abril, cotas para a incorporação de combustíveis sintéticos já em 2030. 2030 parece que temos um tempo pela frente, mas a verdade é que, esperado que demora a fazer um projeto deste, há 3, 4, 5 anos, portanto, nós já devemos ter começado e já estamos a começar. Okay? Portanto, o que é que nós na prática nos vamos fazer? Portanto, é este assunto. Combinar o hidrogênio eletrolítico, obtido a partir de fontes renováveis, claro, é um aspecto forte. Combiná-lo com o nosso CO2 biogénico, que é capturado a partir das nossas saleiras de biomassa, das nossas saleiras de fora. E depois há dois caminhos que nós vemos nesta fase. Um caminho via o Water Gas Shift e Fischer-Tropsch, que vai então produzir um combustível para a aviação, que é talvez um dos setores mais difíceis, especialmente a aviação de longo curso, é um dos setores mais difíceis de descarbonizar. E aqui a produção do ISAP, no qual deste caminho de baixo, e o caminho de cima, o caminho da produção de metanol, com a hidrogenação direta do CO2. E aí sim, fabricar ou sintetizar um produto pode ter aplicação na indústria química ou na indústria de transporte, e aqui estamos aqui a olhar para o transporte marítimo, pode ser, mas também não ser. Portanto, na prática, esta é a nossa abordagem. Nós estamos a iniciar agora o desenvolvimento destes projetos e esperamos, ao longo dos próximos anos, ter mais novidades para vos contar. Obrigado a todos. Obrigada. Chamávamos agora, por último, a última apresentação da PRF, José Dias. Sou o José Dias, trabalho na PRF há cerca de 3 anos. Algumas caras conheço, algumas caras conheço aqui, outras não. Foi integrado no departamento de hidrogênio. A PRF é uma empresa de engenharia. Okay? Começámos com o gás natural há uns anos largos, há 30 anos, e há 4 anos optámos, o nosso CEO, a nossa administradora, achou que podíamos avançar para a parte do hidrogênio também. De qualquer maneira, a grande parte da rentabilidade da empresa ainda está baseada no gás natural. Okay? Pronto. As áreas que abordamos, okay? Montamos, fazemos engenharia, desenvolvemos, temos projetos de injeção em rede, produção de hidrogênio, conversão, fornecimento de fuel cell, estações de abastecimentos. Ok? Próximo? Pode passar? Ok. Pronto. Tentei-vos dar uma ideia do que é que nós fazemos. O Green Pipeline Project, que aparece ali como modelo de distribuição, que agora mudou de nome para Flow-N. Ok? Fomos nós que fizemos a parte de engenharia em cooperação, em parceria com a Galp, ok? É um projeto de blending instalado em Portugal e a funcionar até o momento, ok? Está a servir de piloto. Okay? É um projeto de pequena dimensão, são 800 habitações, 2 industriais, mas está a trabalhar perfeitamente e estamos a tirar know-how disso para todos os projetos. Ok. Outro projeto na área de estações de abastecimento, como nós fizemos, e acho que é a única que existe no momento em Portugal, a única HRS, ok, fornece os autocarros da Carris Próxima, em Cascais, perdão, não é da Carris, é de Cascais Próxima, em Cascais, ok. Começámos com um projeto pequeno, tem este projeto aqui. Este projeto é um projeto, não se assustem, é um projeto altamente acinzentado, ok? O hidrogênio tem uma pegada de carbono muito grande, quer dizer, foi uma prova de conceito que se quis fazer, ok? Contrariamente àquilo que muitas pessoas dizem, não avançamos porque não temos o ovo, não temos a galinha, quer dizer, nós achamos que devíamos avançar com aquilo, a Câmara de Cascais também pensou nisso, quer dizer, e avançou-se com aquilo. Estamos há quase 2 anos a trabalhar, já conhecemos 13 toneladas de hidrogênio cinzento, ok? Tudo bem, mas o salto está a ser dado no momento para um hidrogênio verde, produzido localmente, quer dizer, com uma dimensão muito superior àquela. No momento estamos a produzir 3 autocarros, 2 veículos ligeiros, e o proposto vai ser para 20 veículos ligeiros e 10 autocarros, ok? Tudo bem, espera-se que isto é um projeto concreto, um projeto que já se fez de investimentos, ok? Passamos do papel para a realidade. Próximo. Se conseguir. Ok, este é o último slide. Ok, para tentar cumprir o tempo. Portanto, isto são, quando eu falo projetos em execução, portanto, são projetos que estão em campo já, ok?
mais uma vez, quer dizer, eu acho que tenho alguma dificuldade em ver os muitos projetos que correm para mim no papel, quer dizer, eu prefiro situar nos projetos que estão reais, quer dizer, ok? Estes três que estão a acontecer também é o de Cascais próximo ao definitivo, ok? Pronto, equipamentos comprados e contratos assinados por aí fora, ok? Pensa-se que até ao final do ano pensa que esteja em funcionamento, ok? A ExxonMobil Madrid, através da Fusion Fuel, o nosso cliente é Fusion Fuel, portanto a produção é Fusion Fuel, nós agarramos no hidrogênio que a Fusion Fuel produz e vamos colocar em veículos, em autocarros, neste caso os autocarros são da Alsa, ok? Portanto, e esse projeto está a ser agora, está em funcionamento, está quase a iniciar funcionamento, para a próxima semana vamos fazer o FAT da unidade, ok? Estas são fotografias de Madrid, ok? E por último, o outro projeto também realizado enquadrado num projeto do PRR, portanto, em que em princípio juntaram-se uma série de empresas da área cerâmica e a tentar viabilizar o blending do hidrogênio no gás natural, o impacto que isso vai ter nos fornos de cada empresa. Começa-se por um projeto em que o CTCD é o agregador da tecnologia, ok, nós conhecemos a parte de blending de produção, ok, vai haver alguma empresa que transforma os fornos, e começa primeiro por um forno pequeno, no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, e depois vamos terminar, se as empresas assim, se os resultados assim indicarem, vamos passar por uma série de empresas que trabalham com esta agenda mobilizadora. Ok. Paralelamente a isto, só para criar, não temos mais nada, temos mais 4 projetos da KRS, ok? Só que ainda não estão decididos, em que a princípio no nosso consórcio está lá, é o consórcio ganhador, ok? Mas como não houve decisões ainda, quer dizer, ainda não foi dito, quer dizer, não vou dizer que esses, mas são 4 unidades da HRS para 350 bases espalhadas pelo país, ok? Portanto, está-se a fazer alguma coisa, ok? Muito obrigada. Terminamos as apresentações dos projetos de hidrogênio verde nas indústrias que estão aqui reunidas. Muito obrigada. Não sei se há algumas questões online e... Pergunta, não aparece ali, mas para quando a criação de uma empresa pública nacional que seja uma das empresas líderes de Portugal no hidrogênio e que lidere este caminho na UE e no mundo? Não sei se alguém quer comentar. Outra questão, permitam partilhar a minha reflexão. O problema não está na aplicação do hidrogênio, o problema está na energia necessária para a produção do hidrogênio, não é tão necessária para a produção dos combustíveis fósseis. Queima-se fuel ao carvão e obtém-se energia de uma forma barata, como faz a China. A questão deve, pois, centrar-se em saber como produzir energia suficiente e sustentável para permitir a descarbonização a preços acessíveis. Pois, essa é a questão, não é? Precisamente por isso é que foi que abordámos no início, nós para produzirmos hidrogênio precisamos de energia, temos grandes quantidades de energia que são precisas não só para produzir hidrogênio, mas para tudo o resto. Como é que vamos conseguir energia suficiente e sustentável? Novamente, não é só a descarbonização, tem que haver aqui uma poupança de energia. Mais questões? Viajar de avião e construção influi sobre a maioria da população. Ana e cimenteiras sem perspectiva a curto prazo. A preocupação do preço e fornecimento estável garantido, explicado pela banda alta de transportes rodoviários, pesados que representam cerca de 80% da mobilidade do continente europeu, estão em andamento já nas ruas, embora falte a opção a longo curso. A EDP, apesar de necessitar de apoio de fundos europeus, caminha no presente, ou seja, já está no terreno. Sobretudo, falta viragem contundente, transversal, ou seja, coletiva e política. Não sei, portanto, tivemos aqui referidas algumas empresas, não sei se querem comentar. Não é? Exato. Assim, a curto prazo não mencionei. Portanto, temos a resposta da Ana. É para Sim, as pessoas saberem. desculpa. Jorge Alves, Ana,
Relativamente a nossa resposta a curto prazo não foi o meu foco aqui, porque realmente a curto prazo o único projeto que temos é o consórcio e aqui o estudo de viabilidade de hidrogénio nas nossas operações aeroportuárias, e isso isso era o foco da apresentação, nomeadamente agora no que toca à descarbonização. Temos dado passos muito largos no campo da eficiência energética, no campo da produção solar, temos um piloto de microeólica, um estudo para um piloto de microeólica, e já somos neutros em carbono. Portanto, toda a energia consumida nos aeroportos da ANA é uma energia 100% verde. E temos dado grandes passos nesse sentido. Obrigada. Em relação aqui à temática dos transportes, pronto, no caso dos aviões, por muito que utilizemos combustíveis alternativos, etc., o avião gasta, não é? Não há volta a dar. Aqui a questão que se põe é quando é que compensa andar de avião. E se calhar se eu vivo numa ilha ou se eu tenho problemas de deslocação para o ponto onde eu quero ir, a longo curso, se não tiver alternativa, então posso utilizar o avião. Se eu tiver alternativa terrestre e com pegada CO2 muito reduzida, como por exemplo o comboio, ou como vimos aqui os autocarros de passageiros, a Flixbus, quer dizer, parece-me que lá está, sempre olhando em descarbonização, eficiência energética e suficiência energética, se calhar é mudar também o tipo de transporte. Não é, lamento, não estou aqui a dizer para vos tirar clientes, mas é precisamente este tipo de questões que temos que fazer. Outra questão, faz sentido exportar hidrogênio sem termos eletricidade 100% renovável e sermos autossuficientes em hidrogênio? Esta expansão energética não vai trazer a transição? Pois, de facto, acho que é uma pergunta muito plausível. Nós, a última estratégia para o hidrogênio, temos grandes quantidades de hidrogênio a serem exportadas, mas isso não pode condicionar os nossos consumos de hidrogênio aqui dentro e a descarbonização em Portugal. Portanto, essa deverá ser a prioridade, de facto. Além de que exportar hidrogênio também tem outras problemáticas que vão ser discutidas aqui hoje. Outra questão, com todos estes excelentes projetos, não seria oportuno arrancar com programas escolares e profissionais para formação e conversão de mão de obra necessária? Acho que estamos todos completamente de acordo. Sempre que vem uma nova tecnologia, uma nova maneira, know-how, há muita falta de pessoal que saiba como fazer e de facto é aqui uma questão, como é que vamos formar estas novas pessoas, o que é preciso? A propósito do que é preciso e de formação, já temos universidades e instituições que dão formações não só de energias renováveis, mas de hidrogênio verde, por exemplo. São formações que se calhar não são acessíveis para todos, mas são muito importantes para as empresas para se atualizarem, não é? Mas isto não tem que ser a nível dos altos cargos, mas também dos técnicos. Outra questão, a produção de hidrogênio requer o recurso de água, como se sabe, escassa em Portugal. Como se pretende resolver este dilema? Ora, do meu conhecimento, também é uma questão que nos temos posto muito na zero. Há sempre a alternativa de utilizar águas residuais tratadas ou água do mar, que portanto tem que ser desalinizada. Havia a questão, será que esta desalinização é muito custosa, é cara, envolve muita energia, mas das informações que temos tido, não tem assim um impacto tão importante, por isso nós consideramos que de facto não faz sentido estar a usar
água da torneira, água potável, fará todo o sentido utilizar água ou desalinizada de água residual. E penso que isto, de todos os colegas aqui com quem eu tenho falado, isto é algo que já está muito presente, mas obrigada pelo lembrete. Sim, de onde é que vem esta água? Não vamos estar a desperdiçar água potável, especialmente aqui em Portugal, que a água está cada vez mais escassa. Penso que todas as questões... Aqui uma última, como se pode mitigar o impacto do hidrogênio na atmosfera, uma vez que a sua presença aumenta o tempo de vida do metano na atmosfera? Interessante, isto eu por acaso eu não sabia, mas à partida, eu acredito, agora vou investigar. Isso é uma afirmação que parece que É assim, é o impacto do H2 na atmosfera. O objetivo da gente fazer o H2 não é libertá-lo, é queimá-lo. Há sempre fugas, não é? É um gás. Mas se isto tem um impacto no tempo de vida dos outros gases com efeito de estufa, francamente não tinha conhecimento disso. Não sei se alguém quer comentar. Acho que não chega cá, vai. Não chega. Infelizmente não chega. Vamos ter aqui o engenheiro Campo Rodrigues, da Aplicação H2, que vai responder esta questão. Não, a resposta é simples. Não sei de onde é que vem a informação, qual é o fundamento da informação. E, à partida, quando nós estamos a falar de hidrogênio eletrolítico, não há, esse hidrogênio é produzido a partir do metano, então não há qualquer motivação para essa afirmação, e é melhor cortarmos um bocadinho essas afirmações logo de início, para evitar que se criem essas falsas percepções. Aproveitava-se, permite abordar dois dos aspectos que foram focados anteriormente, até por si. Um deles, que acho que é importante e que realçava, que é as questões ligadas à formação. Começa, que é efetivamente um dos aspectos bastante importantes, à volta da formação. Gostaria de referir dois ou três pontos que acho que é relevante termos esse conhecimento. Por um lado, o Catálogo Nacional das Qualificações, neste momento atualizado no final do ano passado, passou a integrar já a formação no quadro dos técnicos, a formação ligada à formação profissional para módulos de hidrogênio, onde já é um trabalho que está feito nesse domínio e que vai, de alguma maneira, sistematizar, orientar muitas das ações de formação profissional que neste quadro possam ser desenvolvidas, nomeadamente pelo IFP. Refiro que já temos várias das nossas universidades, em termos até da formação superior, que passaram a introduzir já, a integrar as tecnologias e a economia do hidrogênio nos seus currículos escolares. Já aparece o hidrogênio nesses currículos e, por outro lado, há já um conjunto de entidades neste momento estão a desenvolver ações de formação de hidrogênio, quer para empresas em cursos de formação específicos, quer uma formação pública. Referia a constituição da Academia do Hidrogênio, que é uma iniciativa do Instituto Politécnico de Porto Alegre. O INEGI e o Instituto de Soldadura têm tido uma ação importante também na organização de ações de formação de hidrogênio, e a própria Associação Portuguesa de Hidrogênio já fizemos 2 cursos, embora a nossa formação seja mais
uma formação virada para a literacia e iniciação. Fizemos já 2 ações de formação no âmbito do hidrogênio. Estamos neste momento a preparar uma 3ª ação de formação para ser ainda realizada este ano. Digamos, é um processo que está a ser dado aos seus passos e que eu gostaria de partilhar com os participantes, quer aqui, quer que estejam online. Havia um outro ponto só que eu gostaria de referir, e tem a ver até com a intervenção inicial do colega à volta de todo. O problema que tem a ver com o blending do hidrogênio e com a mistura do hidrogênio com o gás natural, ou os problemas da exportação do hidrogênio. E se nós devemos priorizar, portanto, o que neste momento nós temos que considerar é que um dos problemas que o hidrogênio e que os produtores do hidrogênio enfrentam de imediato é termos, nesta situação, off-takers imediatos que permitam absorver o hidrogênio que produzem, porque, efetivamente, as cadeias comerciais não estão estabelecidas. A questão do blending ou a questão da exportação, outra, que até a exportação acaba por ser feita pela via até de produtos de maior valor acrescentado. Na prática, eu não faço uma exportação de hidrogênio puro, mas aqui, e como aqui ouvimos, é a transformação do hidrogênio em produtos de maior valor acrescentado, seja sobre amoníaco, seja metanol, metano, que são carriers de hidrogênio e que se transformam em off-takers para este hidrogênio, que é importante para eu poder começar a viabilizar o meu investimento inicial, ou o blending com o gás natural acaba por ser, neste momento, um off-taker natural e imediato que me permite arrancar com os meus projetos de hidrogênio, e esse hidrogênio tem, neste momento, um comprador assegurado. Efetivamente, mas há toda uma evolução que a cadeia de gás natural se espera venha a ter, que é passar de gás natural a um biometano ou a metano sintético, e esse processo de transformação vai se realizar envolvendo esta mistura progressiva com o hidrogênio. Obrigada, Engenheiro Campos Rodrigues, obrigada pela sua resposta. Quem estiver interessado em saber de formações para o hidrogênio verde, pode contactar a P2H2 sempre, que têm todas as informações, mas a título de exemplo, e eu falo por mim, estou a ter uma dessas formações no INEGI, e não é por estarem aqui alguns dos meus professores, mas a formação realmente é muito completa, muito boa. Em relação ao blending do hidrogênio com gás natural, ou eventualmente continuamos a ter gás em nossas casas, também é uma questão que vai ser debatida aqui neste workshop, porque não temos só a opção de termos gás em casa, temos a opção de eletrificação, e temos que lembrar-nos sempre da eficiência energética e como é que conseguimos poupar mais energia, e a eletrificação é sem dúvida a resposta mais clara nesse sentido. Portanto, estar a criar nova infraestrutura para continuar a perpetuar gás em nossas casas não me parece que haja necessidade, mas vamos debater isso agora de seguida. Portanto, nós não podemos responder a todas as perguntas. Eu pedia que, se quiserem, para as pessoas que estão online, podem sempre enviar um e-mail para a Zero, com todas as perguntas que queiram, e eu vou aqui terminar a sessão online, porque agora vamos continuar com os que estão presentes nesta sala. A todos os que estiveram online, peço desculpa pelos problemas técnicos, mas de qualquer maneira agradeço a vossa presença e espero que tenha sido útil, e até uma próxima, porque haverá mais eventos destes com certeza. Portanto, muito obrigada.